Amém. Amém. Como Zita falou, vivemos milagres todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor e com muita alegria no meu coração, porque é assim que papai faz, né? Ele nos conecta, como diz Zita, não com pessoas, mas para o propósito dele se cumprir aqui na terra. Então, com muita alegria, vem para cá. Minha nova amiga que Papai do Céu me deu assim de presente, me apresentou de perto, numa apresentação mais inusitada do mundo. Vem para cá, Mônica Moreira, deixa Deus te usar, conta para nós o que papai tem feito na sua vida, porque queremos nos alegrar junto contigo também. Vem para cá, Mônica, é sua sala. Bom dia, família Transbordo, graça e paz. Muito feliz em estar aqui, muito ansiosa, muitos transbordos, muitos na minha vida, mas não poderia não contar o comecinho da vida dessa pessoa, né? Que está aqui para falar um pouquinho dessa comunhão que ela tem com Deus hoje, porque nada é feito, nada é construído muito fácil. É com muita determinação, muita busca. E já quero deixar aqui um versículo que fala muito ao meu coração, que fica aqui em Salmos 139, a partir do versículo 14. O Deus fala assim conosco: eu te louvo porque a minha tradução é NVI, tá? Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido nas suas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. E eu amo a palavra de Deus. Eu sou uma amante da palavra de Deus. Eu posso dizer assim, amante mesmo. Eu amo porque eu sou alimentada por essa palavra desde quando eu me voltei para Deus de coração, de coração. E aqui, quando a gente fala, né, nesse versículo 14, que ele fala que ele teve convicção, a convicção é que está faltando no povo de Deus. E eu sou única, sou casada, tenho 2 filhos, né, um do meu primeiro casamento e um do segundo. Tive uma perda, né, do primeiro casamento, eu perdi o primeiro filho, que hoje estaria com 38 anos, tenho um de 34, que é do primeiro casamento. E vivo com meu segundo marido há 29 anos. 29 anos estamos juntos, Deus nos separou para ele. Digo, nos separou porque eu bebia, eu fumava, ele também, eu era parceira de copo dele, né? Pensa naquela mulher que topava tudo que o marido propôs a ela para fazer. Vamos ali, vamos ficar aqui, vamos. E nós éramos muito unidos nessa parte, né? Ele bebia junto comigo, eu com ele, e nossa vida ia levando. Achávamos que estávamos felizes. Mas eu tenho uma história, e eu quero começar lá de trás, quando eu fui gerada, porque tudo tem um começo, né? Como diz a nossa amiga Tânia Anjos, que está aqui com esse livro, né? Que fala das mulheres enraizadas. A raiz tem que ser curada e tratada. E se não cuidar daquela raiz que não foi bem alimentada lá atrás, não teve a água certa, não teve os seus cuidados certos, ela com certeza não prospera, né? E eu fui rejeitada pelo meu pai logo que ele descobriu que minha mãe estava grávida. Só que tem uma história por trás disso tudo, porque o meu pai, ele não chegou a ter relações sexuais, né, com a minha mãe. Foi uma brincadeirinha, aquela coisa, né? Minha mãe ainda muito inocente, muito ingênua, o que eu acredito muito nisso, que ela era, não tinha, assim, uma família para orientar, nada disso. E ele a rejeitou. Então ela passou uma gravidez todinha sozinha. Ela passou 9 meses me carregando, só ela ali, gerando amor na minha vida, mas eu não tinha o amor dele. E depois do meu nascimento, que não foi nada fácil,
Eh, minha mãe quase morre, na verdade ela não viu quando eu nasci, porque ela desmaiou, então eles tiveram que me tirar a fosse. Eu tenho até, né, a Mônica até viu, ninguém percebe, mas uma orelha minha é totalmente achatada. Mas eu posso prender o cabelo que Deus não permite que ninguém perceba uma diferença nas orelhas. E foi uma prova que Deus falou assim: "Eu te tirei porque o inimigo não queria a sua vida". E eu posso falar isso com convicção hoje, desse versículo 14, porque anos depois de convertida, anos depois, uns 10 anos depois de conversão da minha vida, um profeta que eu nunca vi, não sei o nome, era um cantor, e ele adorando lá na minha igreja, ele se levantou e ele descreveu toda a minha vida dentro do útero da minha mãe, descreveu o parto da minha mãe e descreveu que o diabo já tinha uma sede na minha vida tremenda quando eu estava no útero da minha mãe. E não foi diferente. Fui muito, mas muito abusada em relação às agressões, meu pai me bateu muito. Várias vezes meu rosto foi desfigurado, várias vezes diretora de escola, minha mãe queria ir para a polícia, e eu sempre lutei, sempre gritava. Eu lembro de uma das situações, né, que ele tinha feito comigo, eu devia ter uns 8 anos, ele quebrou meu nariz e minha mãe me puxando, e eu gritava: "Não, ele é o meu pai". Eu tinha uma consciência que se ele era o meu pai e que se Deus permitir, eu tinha essa consciência com 8 anos de idade, eu acho tão incrível isso que Deus faz com a gente. E eu disse: "Não, ele é meu pai, eu não vou nunca para uma delegacia denunciar meu pai. Não conte comigo". Só que com 10 anos de idade, Deus precisava parar o meu pai, e ele parou como? Me botando depressiva. Eu tive uma depressão muito forte, porque como eu sou a filha mais velha de 4 irmãos, eu que cuidei dos meus irmãos. Então eu já fui uma criança de 5 anos cuidando de uma criança, um bebê. Depois, cuidava do meu irmão, que a diferença era de 1 ano só. Os meus irmãos, hoje eu posso dizer, como sempre falei, né, são os meus melhores amigos, assim, em relação a pessoas, porque me respeitam como se eu fosse realmente a mãe deles, porque eles sabem do valor que eu tive em abrir mão de ser criança, de ser adolescente, para cuidar deles. A minha irmã caçula já é falecida e quando ela nasceu eu tinha 10 anos de idade. E eu fui a mãe daquela menina, né. É, eu fui a mãe. Literalmente, a minha boneca era ela. Ela era a minha boneca, minha mãe ela fala: minha filha foi em meus braços, minhas pernas, porque eu precisava trabalhar, e ela que cuidava dos irmãos. Com 8 anos de idade eu já fazia comida, com 12 anos de idade eu já era dona de casa. Com 12 anos de idade eu já lavava, passava, cozinhava, fazia comida, já ia para mercado, eu já fazia tudo. Não precisava, assim, dizer assim pra nada para mim: "Olha, é assim que tem que se fazer". E aí, com essa rejeição do meu pai, com 10 anos, eu tive a primeira depressão, que não foi nada fácil, eu lembro de tudo, assim, algumas coisas, né, que Deus permite que eu me lembre. E eu lembro quando a psiquiatra lá falou para minha mãe: "Se ele não parar de bater nessa menina, se ele não parar de maltratar ela, essa menina vai ser internada em um hospício". E aí começou, né, ele levou um baque, ele não quis conversar com a psiquiatra, e eu só tomei o diazepam na época, eu lembro disso, que era o diazepam que eu precisava voltar a dormir, eu precisava voltar a me acalmar, e ali ele parou de me bater. Mas não foi só bater, né, não era só bater gente, era a rejeição de corpo, eu não tinha um abraço do pai. Então, eu fui uma criança que, porque os meus irmãos foram nascendo um atrás do outro, eu também não tinha mais o abraço da mãe, né. Eu tinha uma alegria, eu tinha uma felicidade, eu tinha um encantamento, eu digo assim, porque todo mundo chamava atenção isso de mim, falava para mim quando eu era criança, falava para mim quando eu era adolescente. Eu escutava, as pessoas me paravam: "Menina, você não para de sorrir? Menina, você não tem problema?". E eu dizia: "Meu Deus, se eles soubessem o que hoje eu vivo, eles iam ver". Mas que as pessoas têm a ver, né, do que eu passo dentro da minha casa, que eu deixo de passar, e eu sempre com um sorriso no rosto, porque essa é a marca que Deus deixou em mim, né. Eu creio que Deus fez assim: "Eu estou te formando aqui no ventre", quando ele fala na palavra,
Eu vou te deixar uma marca, essa marca é o seu sorriso, é o seu sorriso. E o diabo ele vai tentar tirar ele de você. Ele vai tentar de todas as formas, mas você vai permanecer sorrindo, porque eu estou contigo. E eu creio nessa palavra. E aí eu fui, crescendo essa criança assim, que tinha muito amor explodindo dentro dela, né, mas não tinha como, porque a pessoa que eu mais queria abraçar, ela não me abraçava, que era o meu pai. E hoje, né, depois de estudar psicologia, eu tenho vários seminários, você entende melhor, né, que essa presença paterna, ela é uma das a da eu sei que a mãe é importante, mas o pai, ele tem um papel fundamental na vida de um filho, e eu aprendi isso, vivendo com Cristo, que quando eu descubro, né, que eu tinha um pai. Eu gosto muito desse louvor, que hoje é cantado, é adorado. Eu tenho um pai, porque eu não tinha, né, eu não tinha um pai. O meu pai era um tio, o meu pai era um tio-avô que já faleceu, né, tio da minha mãe, que morava com a gente de vez em quando, mas ele era um homossexual, ele não tinha uma referência, assim, muito bonita, né, para passar para mim, mas era a pessoa que me amava e eu amava ele com todo o meu coração. Aliás, ele foi um tio no meio de um povo evangélico, porque a minha família, a maioria na Bahia é evangélica, que foi amado mesmo sendo homossexual, a gente nunca o rejeitou. E a minha mãe, por ser a sobrinha que sempre acolheu ele aqui no Rio, ele não era acolhido por ninguém, só minha mãe acolhia ele, só meu pai acolhia ele. Meu pai tinha essa sensibilidade, é engraçado, meu pai é uma pessoa boa, meu pai é uma pessoa linda, mas o meu pai, ele não teve amor, não teve carinho, foi rejeitado. E como ele bebia muito, ele só chegava em casa bêbado. Só chegava em casa bêbado. Ele me via como uma pessoa que o colocou naquela situação, mas para a glória de Deus, eu falo que louvado seja Deus, porque ele está lá do lado da véia dele, está lá cuidando dela, e louvado seja Deus, que Deus curou a minha vida em relação ao meu pai. Eu sou apaixonada pelo meu pai, aliás, eu sempre fui apaixonada pelo meu pai. Às vezes a gente fala assim, a gente vai se emocionar, mas não é de tristeza, não. É porque Deus sabia, porque Ele ia me usar, Ele sabia que um dia eu ia ser referência para muitas pessoas, que eu poderia falar: olha só, se não perdoar, não tem cura, se não perdoar, se não abrir as algemas, né? Como a pastora Rosi fala, não tem cura. A gente precisa ser curadas e curados para que Deus venha nos usar, porque a palavra fala que Ele nos formou. Não tem como a gente lutar contra essa palavra de Salmo 139, não tem como. E aí você vai lá para Gênesis, no capítulo no capítulo 1, ele vai falar no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher os criou. Deus, ele nos criou, não tem como. E aí começa um processo na minha vida, né, todo o amor que eu poderia receber, eu só recebia da minha família que morava em Ilhéus. Eu preciso tocar um pouco nesse assunto, porque eu conheço a cidade de Ilhéus desde criança. Desde 1 ano de idade eu já fui para Ilhéus. Quando eu nasci, logo depois minha mãe foi a Ilhéus passear e me levou, e eu conheço Ilhéus desde pequenininha. E eu me encantava por aquela cidade, né, eu sentia tanta paz, tanto amor. Por quê? Porque os meus tios que estavam lá, na época não tinham filhos, eu sou a neta mais velha, dos 2 lados do meu pai e da minha mãe, eu sou a primeira de tudo. Então todo mundo encantado comigo, e eu fui a neta mais amada, a sobrinha mais amada. Para ter uma ideia, eu acho que eu tenho mais de 40 primos, mas se minha avó tivesse viva hoje, infelizmente eles iam ouvir que eu sou a mais querida e a mais amada, porque a minha avó não mentia. Eles tentavam às vezes perguntar para ela, assim, quando eu tinha meus 13 anos: fala vovó, quem é neto que" não faz essa pergunta que é difícil", porque minha avó me deu tanto amor, tanto carinho. Só que era um amor, tanto carinho, que era uma vez no ano.
mas que me alimentava para o resto dos anos. Era incrível isso, né. Eu não sei explicar para vocês, mas eu tenho um problema de obesidade desde muito nova, sempre lutando com a balança, com a balança, com a balança. E um dia eu descobri que o único lugar que me fazia não engordar era Ilhéus. Eu falo: "Gente, mas eu como de tudo naquele lugar". Eu como a vatapá, né, Mônica, que ela já comeu lá na minha casa, ela sabe o que é vatapá. Eu como sarapaté, eu como xinxim, eu gosto daquelas comidas apimentadas, eu sou uma baiana. Eu sou uma carioca só porque nasci no Rio de Janeiro, mas o sangue aqui é Paraíba misturado com baiano. Meu pai é paraíba, minha mãe é baiana, então o negócio aqui é quente. E aí eu fico, assim, pensando nesse meu testemunho de vida do começo, né, porque Deus me presenteou, né. Eu falo que ele me presenteou quando eu morei durante 5 anos em Ilhéus. Depois da minha depressão, aconteceu algo muito terrível aqui no Rio. Meus pais precisou ser tiraram meus pais de morar em Bangu e botaram a gente em Antares, naquela favela. E eu era muito nova, 10 anos, e com 3 irmãos para cuidar, minha mãe trabalhando em Bangu, né. Quem mora no Rio sabe a diferença de Bangu para Santa Cruz. E minha mãe tinha que ir para Bangu fazer unha, que ela era manicure a domiciliar, e aquela criança, né. E a minha avó presenciava cenas de polícia montada a cavalo entrando na minha casa, e minha avó se desesperou, e minha avó decidiu: "Não quero meus netos sendo criados naquela favela". E minha avó tomou uma decisão e falou para os meus pais que ela não ia deixar os netos morando com os meus pais. Ela veio ao Rio de Janeiro e nos levou eu, meu irmão e minha irmã, deixando só a pequenininha, que só tinha 1 ano de idade. Ainda mamava, e meus pais ficaram resolvendo a vida deles no Rio até que eles puderam ir embora também. Então, por um período de 5 anos, eu digo que eu fui uma pessoa extremamente feliz. Um dia eu vou contar um pouquinho da casa que eu morava, tá, gente? Vocês vão ficar assim: "Meu Deus, essa garota é louca. Como é que ela diz que ela mora numa casa que não tem água? Ela não tinha banheiro". O banheiro era uma fossa na casa da avó, que era um morro. Uma fossa, ela tomava banho no ar livre. Ai, tinha dia que eu ficava com tanta raiva, que eu dizia: "Ah, vovó, já tem um doido lá em cima olhando a gente tomar banho, eu vou ter que tomar banho meia-noite agora, não é possível". Mas eu era tão feliz, porque aquele lugar eu tinha amor de titia, de titio, até hoje eu chamo os tios assim, e as minhas primas mais novas, elas ficam: "Para de palhaçada, uma mulher desse tamanho, titia, vou falar com titia que você quer falar com ela, titia", porque é deles que eu recebia todo o amor, todo o carinho, e graças a Deus os meus primos depois foram me conhecendo, porque eu cuidei de alguns primos, né, eu não cuidei só dos meus irmãos, né. Eu tenho um primo que ele é fotógrafo conhecido lá em Ilhéus, e a mulher dele tinha um pouquinho de ciúme de mim, quando ela não me conhecia, que ela: "Como é que pode amar tanto uma prima e não teve nada com ela?". Só que eu sou mais velha do que eles, 12, 13 anos, eu cuidei deles. E aí, quando ela me conheceu em 2014, ela fez uma declaração no Facebook para mim que me deixou super emocionada. Ela disse: "Eu nunca vi uma pessoa tão linda, por isso eu sei. Hoje eu entendo por que que ele te ama tanto". E esse carinho, esse amor todo veio sempre de lá, e por isso eu sempre fui encantada por aquela cidade. Só que aí as coisas foram mudando, eu precisei voltar para o Rio de Janeiro, 15 anos, meus pais decidiram não morar mais na Bahia, e eu voltei aqui para o Rio, e aqui no Rio eu continuei a minha caminhada. Mas no período meu lá em Ilhéus, eu tinha 12 para 13 anos, eu fui a uma igreja, a igreja da minha tia batista, e eu lembro nitidamente o momento que Jesus me chama. Eu lembro nitidamente ele falando: "Você é minha", e eu chorei, acho que todas as lágrimas que eu poderia ter chorado na minha infância e adolescência naquele dia. E nessa época eu morava com uma outra tia evangélica, que é o quin é os é a tia Quindim, né, aquela tiazona, né. Hoje mesmo é aniversário dela, daqui a pouco a Mônica estava aqui quando ela me ligou. Mônica sabe que eu atendi uma tia, eu estava aqui, ela estava aqui. E essa tia virou para mim e falou assim, eu falei: "Titia, eu vou me batizar", toda boba.
Ah, eu estou na igreja, agora eu sou crente. Porque eu já conhecia Jesus de uma certa forma, né? Porque a minha mãe já tinha me levado em igrejas, eu fui curada enquanto criança em várias igrejas. Já fui em Sinais de Prodígio, Copacabana, em tanto, porque eu tinha vários problemas de saúde e minha mãe sempre me levava para ser curada. Na casa tinha óleo ungido, minha mãe orava. Eu conhecia a Bíblia do jeito da minha mãe. E aí a minha tia falou: não, não é assim não. Você não vai se batizar, porque Jesus não é brinquedo. Olha só, Mônica, eu vou logo te explicar uma coisa. Jesus não é brinquedo. Jesus, ele é a pessoa mais importante da nossa vida. E aquilo entrou no meu coração. E ela falou: como você vai se batizar se você não tem nem certeza, você não está nem. Você acabou de dizer que aceitou Jesus, mas. E ela foi falando e aquilo ficou. E realmente eu me afastei do Evangelho. E quando eu me afastei do Evangelho, já fui para. Comecei a beber, comecei a fumar. Nunca usei drogas, né? Mas comecei a viver o que o mundo, né? Ele tem aí para as pessoas. Enfim. Então eu tive uma experiência com 12 para 13 anos. Só que aí passou os anos, como eu não tive amor de pai, né? Eu conheci, o meu marido atual foi meu primeiro namorado lá em Ilhéus, para vocês entenderem. Com 15 anos eu conheci o meu esposo, o Beto. Ele é Ilhéus, ele é de Ilhéus, ele nasceu em Ilhéus. E aí nós precisamos não terminar o namoro, mas eu vim para o Rio e ele ficou. Não foi um término de namoro, né? Porque só que eu não tinha condições de voltar para Ilhéus. E aqui eu fiquei nutrindo o amor por ele. Porque eu dizia para Deus, um dia, nem que for velhinha, eu vou terminar com ele, eu vou casar um dia com ele. Eu posso casar no Rio com outro, mas um dia eu caso com ele. E eu dizia isso na frente do espelho. Ele fala que eu sou louca. Ele fala: você é muito louca, garota. Você é muito intensa. Fala: ah, então eu lembro que eu cheguei aqui no Rio. Eu viajei de sábado para domingo, cheguei, fui morar com a minha avó paterna, em frente ao espelho do apartamento dela. Eu falei: um dia eu volto para Ilhéus, e um dia aquele homem vai ser meu marido e eu vou morrer com ele velha. E estamos aqui. Vai ter que morrer comigo velha agora, que ele fala: você profetizou lá atrás. Só que aí eu acabei casando, né, com 18 anos, com um homem mais velho do que eu. Meu primeiro marido tinha 33 anos mais velho do que eu. 9 mais velho que o meu pai. E aí ninguém entendia isso, né? No começo meu pai não aceitava, mas depois aceitou, viraram melhores amigos, enfim. E eu vi que era tudo a carência, né? Do lado paterno que eu não tinha. E eu só fui para ter esse lado paterno depois do meu casamento, da minha vivência, né? Como pessoa, né? Como e tive meu filho. Aí as coisas foram mudando, que meu pai, quando eu perco meu primeiro filho, eu não sei se meu pai teve um choque de realidade. E quando eu perdi o meu primeiro filho, eu já ia ganhar, faltava 2 semanas para ele nascer, e eu descobri que ele estava morto. Meu pai ficou arrasado. E eu pude ver no semblante do meu pai, eu não entendi ainda, fui entender depois. O sentimento que ele teve, eu não quis ela, e ela quis, eu queria meu neto e eu não tenho meu neto. É como se Deus quisesse trabalhar na vida do meu pai também, de uma certa forma, muito dura, mas eu sei que foi tudo para o meu crescimento. Depois eu fui aprendendo. E a partir daquele momento, daquela perda daquele bebê, meu pai mudou totalmente, ele virou outra pessoa. Depois que o neto nasce, nossa, meu pai virou uma pessoa totalmente amável, carinhosa, e queria abraçar. Hoje em dia, se a gente não abraça, não beija, ele pede, ele é emotivo, né? Ele é tudo aquilo que eu sonhei em ter quando eu era criança e eu não tive. E aí, só que eu fui criando expectativa em casamento, né? Então, quando eu casei, com 18, eu criei um enteado, né? Eu fui madrasta de um menino de 12 anos. Meu enteado hoje tem 50 e... Eu sou mais velha do que ele, 7 anos. Ele está com 50, né? E ele mora em Manaus, ele é militar, casado, 3 filhos, uma benção. Está na igreja, ai, pô, motivos das minhas orações. Ele também é crente hoje, é evangélico. E eu criei esse menino até os 20 anos. O tempo que eu fiquei casada com o pai dele, eu criei ele. Eu fui a mãe que ele não teve também, né? Também uma história dele é muito bonita. Ele ia transbordar muito aqui nessa sala. É maravilhoso ver ele falando.
E é maravilhoso ele falar de mim, sabe? Porque, nossa, eu sinto assim que Deus me colocou ele para me resgatar de alguma coisa. E só que o casamento não deu certo. E quando meu filho estava com 3 anos, eu me separei. Me separei, claro, né? O que que a pessoa fez? A pessoa foi lá para Ilhéus, foi correr atrás daquilo que ela falou um dia. Vou lá atrás dele. Hoje eu sou separada, hoje eu não tenho nada que possa me prender, então eu vou lá atrás do Beto, o amor da minha vida. E assim, para vocês entenderem, o meu primeiro marido sabia, tá? Quando ele me conheceu, eu contei para ele que eu nunca ia amar outro homem, porque uma coisa que eu tenho comigo é a verdade. Eu não gosto desse negócio de maquiar o que você é, o que você não é. Eu gosto de falar a verdade. E eu disse para ele: olha, eu conheci um rapaz, ele foi meu namorado, meu primeiro namorado, e eu não vou amar outra pessoa. Eu posso até gostar, mas amar não. Amor vai ficar ele, e ficou ele mesmo. E eu fui lá. E quando eu chego lá, para minha bela surpresa, ele também estava separado da esposa dele. Tinha um filho da mesma idade que eu. Nossos filhos têm a mesma idade, né? Ele tem o filho dele faz aniversário em junho, né? Fez agora. E o meu filho faz agora em julho, né? Que dia 30 faz o meu filho. Os dois já estão 34 anos. E ali a gente ficamos juntos pela primeira vez, depois dos meus 15 anos, né? Eu com 26 anos, 11 anos depois, eu fiquei junto com ele e estamos até hoje, vamos dizer, né, juntos. Porque aí, em vez de eu ir embora para Ilhéus, ele decidiu, o pai dele aconselhou ele, meu falecido sogro, não, você não pode ficar aqui não, você ficar aqui com ela, que o pai dele era apaixonado por mim desde quando a gente namoramos, né? Quando eu era mais nova. Ele, você vai ficar aqui, você vai acabar com a sua vida, porque ele era muito, vamos dizer naquela linguagem, né, do mundão piranhudo, bebia muito, era muito boêmio, e ele não ia ficar sossegado, né? Pai, ele, não, você tem que ir embora daqui, aqui não pode. E ele veio, obedeceu o pai e veio morar no Rio, e aqui nós estamos até hoje, 29 anos. Quando ele chegou no Rio em 95, eu sempre tive uma sede de Jesus. Eu vou aqui acelerar que ele vai acabar o tempo. E essa sede de Jesus me levou a falar com uma pessoa como eu gostaria de conhecer Jesus na Bíblia. E essa pessoa me deu a Bíblia, tá? Resumir, e eu comecei a ler a Bíblia do meu jeito, né? A gente não conhece muito bem a Bíblia. E essa pessoa, né, era a professora do meu filho, a que alfabetizou o meu filho mais velho. Ela disse que tinha um trabalho, né, evangelístico na igreja dela. Ela era da Batista Sião, aquela que tem ali no Cesário de Melo. E eu comecei a receber umas cartas evangelísticas, e aí foi tremendo. Na oitava carta, quando eu leio a carta de Zaqueu, Deus fez exatamente o que fez com Zaqueu. Eu lendo aquela carta, lendo a Bíblia, sozinha na minha sala, na minha casa, Deus falou: cheguei, entrei, eis-me aqui. E eu vi aquela luz entrar na minha sala, e eu me debrucei no chão. Eu lembro que eu não falava com a minha língua, eu lembro disso, que eu falava com umas coisas tão estranhas. E eu conversei com ele, e ali ele falou: "Você agora é minha, e agora, a partir de agora", automaticamente naquele dia, eu fui liberta da cerveja, do cigarro, nunca mais botei na boca. Eu tinha 29 anos e estou até hoje na presença do Senhor. Isso é só o meu comecinho. Tenho muitos transbordos para transbordar nessa sala, mas é só para vocês entenderem quem é essa Mônica. De uma rejeitada, a filha amada e hoje na presença de Deus. E um versículo, tenho que deixar, não posso deixar, que Deus falou no meu coração. Atos 4:12, eu aprendi quando eu voltei para Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus. Eu aprendi esse versículo, foi o primeiro versículo que eu aprendi com 29 anos. Eu aprendi esse versículo e falei: o meu Jesus me salvou. E eu estou aqui para a glória de Deus. Um dia eu vou contar mais transbordos da minha vida. Amém? Beijo, 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 beijo. Aleluia.
Ai, que vontade de ficar ouvindo aqui por umas 2 horas. Deu, não deu, gente. Queria ouvir mais. Eita, Mônica, que amor lindo do nosso Pai. Esse amor que cura, esse amor que limpa, esse amor que restaura, esse amor que entra na nossa casa e muda tudo. Como é lindo. Hoje eu entendo um pouco mais do seu sorriso. É isso. A Mônica é assim, sorridente. Eu acho que foi isso que nos conectou, né? A gente sorria uma para a outra e não sabia nem o motivo. Por quê? Deus sabe. Como é bom te ouvir. Que o Senhor continue derramando esse amor sem medidas sobre a sua vida e que você possa acolher e amar como Ele tem nos ensinado. Muito bom te ouvir nessa terça do Transbordo Sem Fim. Ficou gravado, você pode compartilhar com aquele irmão que não esteve aqui e com aquele irmão que também tem dificuldade de amar, você pode compartilhar também. Pai, queremos te agradecer por esse momento tão lindo, Pai, por esse momento onde o Senhor fala para o meu coração, para o coração da minha irmã, o quanto a maneira que o Senhor criou cada um de nós é extraordinária. Obrigada, Jesus, pela tua graça, obrigada pelo teu amor, pela vida de cada um aqui. Estamos felizes, Senhor, e confiantes que tu és o único Deus que entra nas nossas casas e tira tudo do lugar. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fizeste até aqui, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, beijo no seu coração, queridos. Você hoje conhece um pouquinho mais de Mônica Moreira, do seu esposo Beto, e assim nós vamos seguindo. Bom dia, Nívia. Queremos te ouvir também, conhecer um pouco mais de você, viu? Fique na paz e até amanhã na quarta estratégia com nosso presente Tanuri. Beijo grande, família. Até amanhã. Obrigada, Lila.